Alô, ouvinte! Está no ar mais um Levante Sua Voz. Olá, você que está ouvindo o podcast do Intervozes. Nosso programa hoje vai ser todo dedicado a um assunto que quase todo mundo gosta. O tema de hoje é festa. Mas não é qualquer festa, é um tipo de festa muito especial. São as chamadas criptofestas. Será que você já ouviu falar? Esse assunto tem tudo a ver com você que se interessa por comunicação, internet e, além disso, adora dançar, trocar uma ideia e ouvir um som. Aqui no Levante Sua Voz você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Aqui quem fala é Mônica Mourão. E eu sou Bruno Marinoni e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. No dia 19 de outubro, teve início aqui no Rio de Janeiro a CryptoFunk, a versão carioca das criptofestas. São 10 dias de programação intensa com oficinas e lives propostas por voluntários de vários lugares do país. Uma mistura de troca de saberes, autocuidado e festa. Esse é o terceiro ano seguido da CryptoFunk, que costuma acontecer no Complexo da Maré, mas que nessa edição está sendo online, devido às condições impostas pela pandemia. O evento faz parte de um movimento global que há pelo menos 8 anos promove entre não especialistas de todo o mundo práticas de cuidados integrais, privacidade, liberdade e muita diversão. Tudo isso com referência ao ambiente conectado e digitalizado da rede mundial de computadores. Se você tem dúvidas sobre a importância de se preocupar com a sua privacidade na internet, olha só o que aconteceu 3 dias antes da abertura da CryptoFunk. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, admitiu no dia 16 de outubro que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, monitorou brasileiros participantes da Cúpula do Clima das Nações Unidas, realizada em Madrid em dezembro do ano passado. O objetivo era vigiar e relatar menções negativas à política ambiental do governo Bolsonaro. No fim de semana anterior a essa declaração do ministro Heleno, tivemos outro exemplo de como a sua privacidade está na mira de disputas globais por poder. O grupo Five Eyes, ou Cinco Olhos em bom português, é uma articulação entre os serviços de inteligência dos Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Esse grupo assinou, junto com a Índia e o Japão, uma carta solicitando às empresas de tecnologia a implantação dos chamados backdoors em sistemas com criptografia de ponta a ponta. Isso para permitir que as autoridades estatais investiguem conversas em serviços de mensagem. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: alguns dos governos mais poderosos do planeta estão dizendo: "Ô Zuckerberg, abre aí uma portinha no WhatsApp, no Facebook e no Instagram pra gente entrar sem ser visto e saber o que esse povo tá falando de nós." Esses casos são muito graves e são apenas exemplos pontuais, entre tantos outros, em que a sua privacidade está ameaçada e seus dados pessoais estão sendo roubados sem o seu consentimento. A gente pode dizer que, infelizmente, a digitalização das nossas vidas não tem sido acompanhada pela educação crítica necessária para enfrentar os desafios que estão surgindo. É muito urgente a necessidade de compartilhar conhecimentos e práticas capazes de proteger a privacidade das pessoas nas cidades superconectadas. As criptofestas surgem então nesse sentido, com grupos de pessoas preocupadas com os impactos da digitalização nos direitos fundamentais. Elas assumem a tarefa de socializar e difundir saberes úteis para a proteção de usuários e usuárias de internet. As criptofestas tiveram início em 2012, como resultado da mobilização que tentou derrubar um projeto de lei na Austrália. Sob o pretexto de combater os chamados cibercrimes, o projeto propunha tornar mais vulneráveis os dados pessoais de usuários e usuárias da rede mundial de computadores. Esses eventos rapidamente se espalharam pelo mundo. No seu primeiro ano, chegaram a contar com a participação de Edward Snowden, antes mesmo do funcionário da NSA revelar que os Estados Unidos estavam utilizando uma rede de vigilância global para espionar a todos. Nós conversamos com algumas das pessoas que produzem diferentes criptofestas para que elas nos expliquem um pouco o conceito desses eventos
e como eles têm se organizado no Brasil. Em São Paulo, a criptofesta pioneira no país acontece desde 2014 e se chama Crypto Rave. A Elisa Ximenes é uma das voluntárias que promove a Crypto Rave e nos contou um pouquinho da história do evento. A Crypto Rave é um evento anual que acontece em São Paulo desde 2014. Surge a partir dos movimentos das criptofestas, só que a gente queria fazer uma coisa maior do que uma criptofesta, então a gente propôs um evento de 24 horas, com palestras, oficinas, debates e uma festa no meio, por isso que ela chama Crypto Rave. E tem dado super certo, a gente chegou a ter um público de mais de 3.000 pessoas, o que pra gente era inimaginável quando a gente começou em 2014. A gente fez o primeiro ano no Centro Cultural São Paulo esperando no máximo 300 pessoas e deu 1.500 pessoas, o que foi incrível, que deu para ver que o público interessado em criptografia e segurança de comunicação não é só esse nicho tech. A gente abrange muitos outros nichos, movimentos sociais, grupos feministas, estudantes, e tem crescido a cada ano, assim, é super legal ver o que a gente conseguiu fazer com a Crypto Rave, incentivando a organização de criptofestas em outros estados, para quem não consegue vir na Crypto Rave. Todo ano a gente também tem caravanas de gente que freta ônibus para vir no evento, e a gente espera que isso continue, né? A programação, as palestras escritas para esse ano estão, assim, as melhores que a gente já viu, melhor call for activities que a gente já fez. E infelizmente a gente não vai conseguir realizar o evento esse ano. A gente vai ter que adiar ele para o ano que vem, mas a gente ainda está pensando se vai conseguir fazer alguma coisa online. Elisa falou de criptografia, e essa é a palavra que dá o nome desses encontros. Vamos falar com outra organizadora de criptofesta, agora de João Pessoa, para ela nos explicar o que é a criptografia. Isadora Lira é jornalista, integrante do Intervozes, mestre em comunicação e doutoranda em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, além de ser voluntária na construção da Criptofesta João Pessoa, realizada no ano passado. O prefixo cripto se refere à criptografia. Etimologicamente é algo como grafia cifrada. Atualmente a gente ouve muito essa palavra quando está falando de comunicação digital, mas na antiguidade a criptografia já era utilizada, por exemplo, transmitindo uma mensagem por meio de códigos, alterando o alfabeto, coisas do tipo. Quando a gente está falando de comunicação entre duas partes, a criptografia ela é utilizada justamente para garantir que uma mensagem seja lida apenas por quem emite e por quem a recebe, ou seja, que ela esteja codificada de tal modo que terceiros não consigam acessá-la. A ideia também é de dificultar a interceptação dessa mensagem. Por isso, além de técnicas, a criptografia é orientada também por princípios, tais como confidencialidade, integridade e autenticidade. Isa, fala pra gente também o que vocês fizeram na primeira criptofesta aí da Paraíba. Em 2019, nós realizamos a primeira criptofesta em João Pessoa e tivemos oficinas, rodas de conversa, palestras e também intervenções artísticas sobre diversos assuntos, como criptomoeda, engenharia social, introdução ao R, ativismo digital, produção cultural de guerrilha, informações para começar a se proteger, a se comunicar de forma segura na internet. E nós encerramos com uma festa com atrações locais, porque é importante também esse espaço de festividade. E a ideia é que esse tipo de evento se prolifere e que nós possamos aprender, debater e construir outros usos de tecnologias em cada vez mais espaços. Valeu, Isadora! A gente já falou da CryptoFunk do Rio, da Crypto Rave de São Paulo, da Criptofesta João Pessoa da Paraíba, e a gente tem agora aqui conosco também uma voluntária que ajudou a produzir a Cripto Baião, do Ceará. Benfica de Oliva é do Partido Pirata e da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, a ENECOS. Como foi a Criptofesta aí em Fortaleza, Benfica? A Cripto Baião foi um evento sobre segurança digital que a gente realizou aqui em Fortaleza, no final de março de 2019, né? Teve várias palestras no espaço principal, tratando tanto da questão de segurança digital, quanto de monopólios digitais. Foi um evento bem direcionado, como foi a primeira edição de cripto que a gente fez aqui no Ceará. A gente buscou atender muito o pessoal de movimentos sociais, de organizações políticas, assim, para começar a criação dessa cultura de segurança digital mesmo no estado. Valeu, Benfica! Essa parece realmente ser uma ideia-chave.
Cultura de segurança digital. A proteção dos nossos dados e da nossa privacidade precisa se tornar algo presente no nosso cotidiano, tanto quanto se tornou comum o uso de celulares e das redes sociais. Nesse sentido, inclusive, a gente sugere para você, ouvinte, que procure conhecer um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que entrou em vigor no último dia 18 de setembro. A lei tem um novo capítulo agora, com a criação da chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Sim, esse assunto da LGPD e da ANPD merece inclusive um episódio inteiro do nosso podcast. Mas agora a gente vai passar para outro quadro do nosso programa. Vozes Amplificadas. Alô, ouvinte! Você está acompanhando o programa Levante Sua Voz e este é o quadro Vozes Amplificadas. Aqui a gente costuma conversar com pessoas que fazem comunicação popular e que também estão em várias frentes de luta pelo Brasil. Hoje, a gente optou por falar aqui um pouco do conteúdo das oficinas que costumam acontecer nas criptofestas. Essas oficinas costumam ser iniciativas individuais ou de grupos que expressam bem a diversidade das frentes de batalha que convergem para o cuidado integral no mundo conectado. É o caso, por exemplo, da oficina promovida na Cripto Axé, em Salvador, pelo Antônio Laranjeira. O Tony é jornalista e mestre em comunicação e explica pra gente como foi essa experiência, que rolou em fevereiro de 2020. Qual o tema da tua oficina, Tony? E a minha oficina foi sobre mapas colaborativos, mapas livres. E essa oficina permitiu para as pessoas uma outra visão da cartografia, uma visão de mapas que concorrem com os oligopólios que a gente tem hoje, como o Google Maps. E o OpenStreetMap mostra um caminho alternativo em relação às plataformas que a gente tem hoje. Foi muito bom ver as pessoas dizendo, olha, eu posso agora usar outro tipo de mapa, eu não conhecia, então eu posso fazer o meu próprio mapa. Esse é o objetivo de uma criptofesta, é conectar as pessoas. Em Belo Horizonte também tivemos uma criptofesta chamada Criptotrem. Flora Vilas Carvalho, antropóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, nos falou um pouco sobre a oficina que promoveu na versão mineira do evento. A minha oficina chamou Qual o Anonimato que Queremos? Internet como plataforma de denúncia de violência de gênero e compôs a trilha Cyber Siririca da Criptotrem. Meu objetivo com essa oficina foi apresentar um pouco, para as ouvintes, um histórico do cyberfeminismo, qual a importância desse movimento feminista que se apropria da tecnologia enquanto ferramenta central, e então discutir coletivamente com as participantes da oficina, um mapeamento que eu fiz de possibilidades de ferramentas anônimas de denúncia de violência de gênero e de outros usos ainda, usos feministas de ferramentas anônimas, como Toro, Tails e tantas outras. Então, o objetivo foi um pouco compor, junto com essas mulheres participantes da oficina, esse mapeamento e discutir os riscos e as resistências que o anonimato oferece para mulheres e para corpos LGBTs e tudo mais. A Iolita é mestranda em Economia Aplicada e também ofereceu uma oficina super bacana na Criptofesta João Pessoa, que aconteceu na Paraíba em dezembro. Então, a proposta pensada para a oficina Cripto JP foi a introdução à linguagem R. O R foi pensado por ser uma linguagem de sintaxe intuitiva, acessível, é uma linguagem de código aberto, e foi pensado dentro desse contexto da cripto por representar também um tipo de ferramenta de comunicação, a partir da manipulação, da obtenção de dados, gerar informações a partir desses dados, utilizando uma linguagem de programação como uma das pontes, de gerar informações. O intuito da oficina geral era quebrar essa barreira inicial de conhecimento, de primeiro contato, com um tipo de linguagem de programação, mas focando muito em como prosseguir a partir desse primeiro contato, A oficina foi aberta para homens e mulheres, no entanto, a gente construiu pedindo que as vagas fossem majoritariamente de mulheres, Porque, como eu falei inicialmente, se tem esse problema dessa quebra inicial de contato com a linguagem, para as mulheres esse espaço é muito mais inacessível. Olha, eu encontrei na programação da Cripto João Pessoa uma oficina que eu precisava muito ter feito, Mônica. Falei com Gabriel Belo e ele me disse que promoveu uma oficina chamada Curso de Gestão Financeira para Lisos. Gabriel é cientista de dados, estudante de administração e diz que é contra tudo que tem liberal no nome.
Gabriel, explica pra gente qual foi o propósito dessa oficina. O curso de Gestão Financeira para Lisos foi uma ideia que eu tive para tentar ajudar as pessoas a irem além daquela gestão financeira pessoal, que é de simplesmente anotar as coisas com as quais elas gastaram dinheiro. Minha ideia era poder abrir os olhos para alguns tópicos como questão do fluxo de caixa. Também levei alguns tópicos em relação às estratégias que o marketing utiliza para fazer a gente comprar mais, né? Apresentei para eles a teoria do marketing, por exemplo, do cross-sale e do up-sale, né? Que tenta induzir as pessoas a comprarem para que eles pudessem ficar atentos a esse tipo de coisa. E também apresentei alguns aplicativos de Android que ajudam a fazer gestão financeira. E também no Google Sheets, né, no Google Planilhas, como é que eles podiam começar a montar uma planilha de controle financeiro e que tipo de coisas essa planilha poderia cobrir. A gente deu aqui apenas alguns exemplos dos muitos tipos diferentes de atividades que rolam nas criptofestas, para que você, ouvinte, sinta o gostinho dessa farra de boas ideias e se interesse em saber como participar ou como produzir uma criptofesta na sua cidade. A Criptofunk, Criptorave, Criptobaião, Criptofesta João Pessoa, Criptoaxé de Salvador, Criptotrem de Belo Horizonte, Criptocerrado de Brasília e a Criptobaile da Ceilândia são algumas das criptos que você pode procurar entrar em contato pelas redes sociais mantidas pelas organizadoras e organizadores. E a ideia é que você, que mora em uma cidade em que ainda não tem criptofesta, possa se articular com esse movimento e fortalecer as redes de promoção de cuidado integral, defesa da privacidade e liberdade de expressão nas sociedades conectadas. Ideias para adiar o fim do mundo. Danço, logo existo. A brincadeira com a frase clássica do filósofo René Descartes foi feita por Luiz Antônio Simões e Luiz Rufino, no belíssimo livro Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas. Nesse livro, eles criticam a lógica racista da ciência moderna, que foi imposta para os países colonizados, passando por cima dos conhecimentos de povos originários e das religiões de matriz africana. Uma lógica que separa corpo e mente. A gente pode dizer que de alguma forma o corpo também pensa, e que rebolar o quadril pode nos conectar com diversas tradições e saberes. É esse o espírito da Afrofunk, dançar para descolonizar os corpos. Se você perdeu essa oficina na Criptofunk, corre lá no Instagram, @afrofunkrio, ou manda e-mail para oficinas@afrofunkrio.org. Lá você fica por dentro das oficinas que rolam toda semana, dos treinos proibidões e ainda acompanha as conversas Afrofunk. Nesses papos virtuais, a Thaisa Machado, que é atriz, escritora, dançarina, pesquisadora e idealizadora do Afrofunk, explica muito melhor que a gente a relação entre funk e tecnologias, entre corpo e espiritualidade, dança e ancestralidade, e o que tudo isso tem a ver com um olhar mais saudável para a sexualidade das mulheres. Então, mesmo dentro de casa, qualquer espacinho tá valendo. Partiu adiar o fim do mundo mexendo o popozão. E aqui terminamos mais um Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Procura aí os perfis das criptofestas nas redes sociais e aproveita para curtir também os perfis do Intervozes no Instagram, Facebook e Twitter, para ficar atualizado sobre vários temas das lutas pelo direito à comunicação. Esse episódio contou com a produção de Bruno Marinoni e Gisele Mendes. Na locução estamos eu, Mônica Mourão, e Bruno Marinoni. Na edição e finalização, Iago Werneck e Raquel Baster. Valeu, pessoal! A gente tem mais um encontro marcado com vocês daqui a 2 semanas, nas plataformas de streaming e na rádio UFRJ. Até lá! Efeito colateral, efeito colateral. Efeito colateral. Eu sou o defeito do projeto do soldado que não dorme. Praga, produto inválido que também consome. Leitura, informação, arma em protesto. No alerta à sociedade, autêntico manifesto. Periferia, quilombo que renasce, mesmo quando corpos vagam. E assim falasse, disseminando o arsenal ideológico. Firmão na ação do seu psicológico e na superação dos desacreditados na vontade.